Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre. Estamos já na lição de número 10. O título da lição dessa semana é a Aliança e o Modelo. Na lição da semana anterior, nós estudamos o capítulo 21 até o capítulo 23 de Êxodo, onde nós vimos ali um conjunto de instruções e regras que o povo recebeu, como uma forma de ampliar a compreensão dos 10 mandamentos. Não eram ali um conjunto de regras que se somariam aos 10 mandamentos, mas na verdade seria um conjunto de regras e instruções que ampliariam a compreensão da própria lei de Deus. Jesus fez isso, inclusive, quando veio, ampliando, aprofundando a lei de Deus, fazendo com que as pessoas saíssem um pouco da superficialidade da lei de Deus e se aprofundassem naquilo que a lei realmente queria mostrar, que é muito além do superficial, e justamente mostraria, então, a essência, e a essência que é o caráter de Deus, que é baseado no seu amor. E é interessante nós compreendermos, então, esse contexto, e se você não assistiu a lição da semana anterior, vale muito a pena, porque nós vimos de forma muito detalhada esse assunto, é muito importante. Você possa voltar, então, caso você não tenha assistido a lição da semana anterior, volte lá, porque vai valer muito a pena, então, assistir a lição de número 9. Bem, na lição dessa semana, nós estamos estudando o capítulo 24, 25 e o capítulo 31. Por quê? O capítulo 26 ao 30 traz basicamente ali, de forma aprofundada, a ideia do santuário, os seus elementos, o que deveria ter no santuário, as medidas do santuário, as cerimônias realizadas no santuário. O contexto da lição, a lição desse trimestre, não vai abordar de forma detalhada. O objetivo não é esse, não vai abordar de forma detalhada a ideia do santuário. Vai apenas abordar o objetivo do santuário. Mas vale muito a pena depois você ler com calma esses capítulos que tratam ali de forma bem específica os elementos do santuário. Porque a gente percebe que tudo que tinha no santuário, todos os elementos, todos os objetos, todas as cerimônias, tudo apontaria para Cristo. A ideia era essa, era ter algo no meio do povo ali, para que eles entendessem de forma didática aquilo que aconteceria futuramente, que era a vinda de Cristo e a sua morte na cruz. Então, apontaria para esse acontecimento. Então, vale muito a pena você ler depois, com tranquilidade, com calma, todos esses capítulos, que a lição não vai estar abordando de forma muito detalhada, porque o objetivo não é aprofundar essa temática, mas apenas citar, então, o objetivo do santuário. Então, nós estamos estudando essa semana, de forma mais específica, o capítulo 24, 25 e o capítulo 31 de Êxodo. No capítulo 24, nós vamos perceber que o tema principal da lição dessa semana é relacionamento. O relacionamento que Deus deseja ter com o seu povo. Deus ele vai até o seu povo, ele é um Deus ativo, ele vai até o seu povo porque ele quer ter um relacionamento com o seu povo, que é a sua criatura. É o Criador buscando a sua criatura a todo momento. E é interessante que a lição ela já aborda de forma bem simples que como nós podemos nos relacionar com Deus. É orando, estudando a sua palavra, testemunhando. Quantas vezes você já não ouviu isso? Para nós nos relacionarmos com Deus, precisamos orar, precisamos testemunhar, precisamos ler a sua palavra. Mas parece simples, ao mesmo tempo a gente vê que no decorrer da nossa vida isso não é muito simples assim, se torna até muito difícil isso acontecer com certa regularidade. E é justamente isso que nós precisamos buscar, porque o relacionamento de Deus é primordial, até no contexto, por exemplo, da obediência dos mandamentos. Como que vamos obedecer os mandamentos se não nos relacionamos com Deus? Porque nós vamos ver na lição dessa semana que justamente Deus é quem nos dá força, Ele é quem nos capacita a obedecer aos seus mandamentos. E como que nós vamos fazer isso se nós não nos relacionamos com esse Deus? É impossível. É impossível. É isso que nós estamos estudando essa semana. Então, é importantíssimo nós entendermos a ideia do relacionamento. Porque até o conjunto de regras que Deus deu para Israel, os 10 mandamentos, a obediência não é a finalidade em si. A regra não é simplesmente a regra pela regra. No final, tudo que Deus faz é buscando ter um relacionamento com o seu povo, é buscando ter um relacionamento com a sua criatura. É isso que Deus está buscando. Então, nós precisamos realmente entender a importância dessa temática, e entender que, por mais que pareça simples, ter relacionamento com Deus é simples, é orar, estudar a palavra de Deus e testemunhar. É muito simples, mas por que a gente não faz isso então? Se a gente sabe que precisa ter um relacionamento com Ele, por que a gente não faz?
E aí às vezes a gente fica tentando obedecer mandamento, obedecer regra, tentando transformar a nossa vida, modificar os nossos hábitos para sermos pessoas melhores, quando na verdade nós precisamos antes buscar um relacionamento com Deus. E é Ele que vai nos capacitar para ter essa transformação, né? É Ele que vai nos capacitar para obedecer os seus mandamentos. Nós vamos ver com detalhes essa temática aqui durante o estudo dessa semana. Aqui no capítulo 24, de Êxodo 24, no verso 1 em diante, a gente tem assim: disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés então se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. E logo na sequência, então, Moisés ele refere essas palavras ao povo, e o povo ele vai então se preparar para esse momento. E ali então, no verso 5, enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos, e Moisés então ele toma metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade a aspergiu sobre o altar. E aí no verso 7, verso 8, é muito importante, presta atenção, diz assim: e tomou o livro da aliança e o leu ao povo. Olha a importância da palavra de Deus, né? Então Moisés toma o livro da aliança e lê ao povo. E o povo diz: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Verso 8. Então tomou Moisés aquele sangue que ele tinha pego do sacrifício, né, tinha colocado na bacia, ele tomou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então veja que o verso 7 e o verso 8 trata de dois elementos extremamente importantes quando a gente está falando de relacionamento de Deus com o seu povo, que é a leitura da palavra, onde Moisés ele lê o livro da aliança perante o povo, né? E o sangue, justamente, né? O sangue da aliança, ele aspergiu sobre o povo, né? Então o sangue de Cristo, porque todo esse sangue representava o sangue de Cristo que viria futuramente e morreria pela humanidade, né? Então estar sob o sangue de Cristo, né? Aceitar o sangue de Cristo, aceitar o sacrifício de Cristo no nosso lugar, isso é extremamente fundamental para entrarmos numa aliança com Ele, para entrarmos num relacionamento com Deus, né? A leitura da sua palavra, né? E estarmos sob o sangue de Cristo, aceitarmos o sangue de Jesus que morreu em nosso lugar. Então aqui você tem dois elementos extremamente importantes quando se refere à relação, né? O relacionamento de Deus com o seu povo. E logo na sequência, no verso 9, nós temos então que subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel, né? Então, no início do capítulo a gente viu a orientação que Deus deu para eles subirem. Logo depois Moisés relata o povo se prepara, Moisés lê o livro da aliança, fala sobre a questão do sangue, aspergiu o sangue sobre as pessoas, explica que estariam ali então sobre o sangue da aliança, né? E logo na sequência então eles vão subir, como Deus tinha orientado, agora vai acontecer esse momento, eles vão subir, então sobem no monte, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram Deus, verso 10, e viram Deus, o Deus de Israel, sobre cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Perceba que na Bíblia tem pouquíssimos momentos onde o ser humano ele vê Deus, né? E aqui o que eles conseguem dimensionar, o que eles conseguem descrever é simplesmente o local, né, ou aonde Deus ele estaria ali se apoiando. Porque, olha, eles viram Deus e o que eles descrevem sobre aquilo que eles viram? Sobre cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Então, os seus pés, onde ele se apoiava, basicamente o que eles conseguem dimensionar é isso, né? E logo na sequência, no verso 11, diz assim: ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. E aí você tem então, nesse momento aqui, eles comendo e bebendo, né? E é interessante que a própria lição aborda essa temática, como que essa questão de fazer uma refeição com alguém naquele momento, né, tinha ali a ver com um ritual justamente de aliança, né? Você fechar aliança com alguém, você tinha ali também dentro desse ritual de aliança, você ter uma refeição com essa pessoa. E até na cultura nossa hoje, a gente só se alimenta, né, só se senta à mesa quando nós temos um relacionamento com aquela pessoa, com aquela família, enfim, tem a ver com um relacionamento, né, você sentar à mesa, se relacionar, comerem juntos, né, e ali basicamente era essa ideia, né? Então ali dentro desse contexto de aliança com Deus, eles viram Deus
e aí logo depois então eles comeram e beberam. E é interessante aqui na lição de segunda-feira, porque a lição de segunda-feira ela traz um alerta que é importantíssimo, porque veja que no início aqui no verso 9, né, Moisés ele sobe com Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos. Para você que conhece bem a história, lá em Levítico, capítulo 10, verso 1, 2, verso 9, você vai ter Nadab e Abiú morrendo porque ofereceram porque ofereceram fogo estranho ao Senhor. Veja que eles tiveram uma experiência incrível com Deus aqui, uma experiência incrível que eles tiveram com Deus nesse momento aqui com Moisés, Arão e 70 anciãos, mas um pouco depois eles vão morrer porque eles ofereceram sangue estranho, porque fizeram o que eles quiseram, né? Fizeram a vontade deles, fizeram do jeito deles, ofereceram sangue estranho ao Senhor, logo depois, logo na sequência, foram então eliminados, foram fulminados, morreram. E por que aqui fica um alerta importantíssimo? Infelizmente, muitas das vezes, a gente se apega a experiências com Deus muito específicas, né? Uma experiência com Deus que eu tive e fico com aquilo como se aquilo realmente fizesse com que eu tivesse uma conversão verdadeira, fizesse com que eu tivesse um relacionamento verdadeiro com Deus. O relacionamento ele é construído dia a dia. Não é uma experiência específica que vai fazer com que eu seja convertido, que vai fazer com que eu realmente tenha uma experiência verdadeira com Deus. É como um relacionamento entre um casal, né? O relacionamento ele é construído diariamente. Não é uma experiência específica que vai fazer com que esse casamento ele se sustente, que essa aliança se sustente e dure por anos, e dure por 50, 60 anos. Não é uma experiência outra específica que vai fazer que isso se sustente. Na verdade, é uma construção diária, uma relação diária. E justamente Nadab e Abiú aqui mostram, né, esse alerta para nós, porque eles tiveram uma experiência incrível com Deus, mas eles não tiveram uma conversão verdadeira. Não se entregaram verdadeiramente e, infelizmente, fizeram do jeito deles, ofereceram fogo estranho e foram fulminados, foram eliminados. Então, fica um alerta para nós hoje, porque Deus ele deseja um relacionamento constante, construído diariamente, como nós falamos no início da lição, como? É estudando a sua palavra, é orando, é testemunhando, né? É uma construção diária. Não é para nós nos apegarmos a experiências específicas. É o que a gente vê muito isso, né? Pessoas que têm alguma experiência específica com Deus, se apega àquela experiência, né? E depois se afasta de Deus, porque na verdade não criou um relacionamento, se apegou apenas a uma experiência específica. Não é isso. Mas Nadab e Abiú fizeram isso e acabaram então sendo eliminados. Logo na sequência nós temos Ezequiel 36, já na lição de terça-feira, quando trata do poder para obedecer. E aqui é um capítulo muito importante, é um verso muito importante, Ezequiel 36, verso 26 até o verso 28. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, 36, 26, 28, por quê? Muitas das vezes nós fazemos o caminho inverso, né? Nós queremos obedecer os mandamentos, né? Obedecer a lei de Deus para nos tornarmos pessoas melhores, para podermos nos relacionar com Deus. Na verdade, essa não é a lógica, não é o caminho adequado. Porque veja o que diz aqui em Ezequiel, capítulo 36, verso 26 até o verso 28. Diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Veja que a sequência é permitir que Deus transforme o nosso coração, né? Arranque de nós o coração de pedra, né? E coloque o coração de carne, ponha em nós o seu espírito, e na sequência ele fará então com que nós andemos nos seus estatutos, obedeçamos os seus juízos, né? Guardando os seus juízos, observando. Então a sequência é essa. Deus ele transforma o nosso coração e a partir dessa transformação ele vai nos capacitar a obedecê-lo, a guardar os seus estatutos, né? A obedecer os seus juízos. Essa é a sequência lógica. Mas, infelizmente, muitas das vezes nós invertemos o processo.
e queremos obedecer, queremos nos tornar pessoas melhores, queremos seguir algumas regras para estarmos prontos, então, para nos relacionarmos com Deus. Não, essa não é a lógica de Deus. Deus, ele quer transformar o seu coração primeiro como você está. É só você permitir. É só você deixar. E a partir dessa transformação é que você, então, vai ser capacitado pelo próprio Deus a obedecê-lo, né? A seguir os seus mandamentos, sabendo que isso é uma resposta de amor àquilo que Deus faz por nós, né? E isso é interessante, porque às vezes a gente obedece para conquistar algo de Deus. Não, a gente não obedece, a gente nunca vai merecer nada de Deus, né? Nós nunca seremos merecedores de nada. Nós obedecemos porque Deus já fez tudo por nós, né? Nós não precisamos obedecer para ser salvos. Vou obedecer, vou fazer tudo certinho para ser salvo. Não, não, não. Nós obedecemos porque já somos salvos. Os méritos são de Cristo. Nós não temos mérito algum. Você não tem mérito algum. Não adianta você querer fazer para ganhar, para conquistar. É porque a lógica da humanidade é fazer para conquistar. É você fazer, você trabalhar, você cumprir regras, você cumprir instruções para conquistar algo lá na frente. Mas aqui a lógica é diferente. Aqui a lógica não é essa. Aqui a lógica é: permita que Deus transforme o seu coração. Aceite a salvação em Cristo Jesus, que já é oferecida para você gratuitamente. E Ele então te dará força para você obedecer, porque você vai querer obedecer, porque a sua resposta de amor é a obediência. Porque nós obedecemos porque amamos a Deus. Obedecemos em resposta àquilo que Ele já fez por nós. Mas para obedecermos, precisamos da sua força. Precisamos ter um coração transformado. E isso vem antes da obediência. Espero que você tenha entendido, né? Não tenha aí bugado sua mente com essa ideia, mas a questão é essa. O princípio é esse. Deus transforma primeiro o nosso coração. Permita que Ele transforme o seu coração. Né? Não fique aí tentando obedecer, vou obedecer e cair, não estou preparado ainda para me entregar a Deus, não estou preparado ainda para me entregar a Jesus Cristo, porque eu preciso obedecer, estou pecando, estou errando, estou fazendo isso. Calma, pare, respire e permita que Deus faça a transformação na sua vida, e a partir dessa transformação, Ele capacitará você então para estar observando e obedecendo os seus juízos, os seus mandamentos. Permita que Deus transforme o seu coração. Aceite o sacrifício de Jesus, que morreu em nosso lugar. E entenda que a salvação é gratuita. Não adianta você querer fazer nada, não. A salvação é gratuita. Mas a obediência, ela vem como resposta de amor a tudo isso que Deus, Ele já faz por você. Então essa é a ideia, essa é a lógica. E logo na sequência, nós vemos aqui Deus no meio do seu povo, na lição de quarta-feira. Vamos voltar lá para Êxodo, agora o capítulo 25, né? Então o capítulo 24 já foi fechado, agora o capítulo 25 de Êxodo. Capítulo 25 de Êxodo, nós temos logo no início, Deus mandando trazer ofertas para o tabernáculo. E aqui você tem no verso 8 do capítulo 25, onde diz assim: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim como os farei. Bem, aqui é interessante porque Atos, capítulo 17, 24, vai dizer que Deus, ele não pode habitar em santuário feito por mãos humanas. E aqui o contexto onde você tem, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, aqui seria o local, na verdade, onde Deus ele se manifestaria, onde seria a teofania, a manifestação divina perante esse povo, seria no santuário celestial. Perdão, seria no santuário terrestre, que foi construído à imagem do santuário celestial. Hebreus vai falar disso, justamente aqui até no verso 9, diz, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo. Então tinha um modelo, Moisés ele viu um modelo de tabernáculo para construir um semelhante aqui na terra. Justamente o santuário celestial foi o que foi mostrado para Moisés. E aqui nós vemos que a lição, como nós falamos, ela não vai abordar detalhadamente os elementos do santuário, as suas cerimônias, no caso do capítulo 26 até o capítulo 30, depois você lê com calma esses capítulos, é importante sim, porque a ideia, a lição traz, é apenas a gente entender o objetivo desse santuário. Era para mostrar algo que aconteceria futuramente, que seria o sacrifício de Jesus. Então, todas as cerimônias ali realizadas, sacrifícios diários,
né? O dia da expiação, todos os elementos, objetos do santuário, tudo apontavam para Cristo. Era uma forma didática do povo entender algo que iria futuramente acontecer. Porque quando Jesus morre, né, o que acontece com o véu do santuário? Lá em Mateus 27:51 diz, né, o véu foi rasgado. Porque a função do santuário acaba com a morte de Jesus. Né? Acaba porque Jesus já morreu. Então todo aquele sistema de sacrifícios que aconteceriam apontando para Jesus que ainda viria morrer, quando Jesus morre acaba isso, não precisa mais. Não precisa mais dessa forma didática para as pessoas entenderem o que iria acontecer, porque já aconteceu. E depois Jesus ele sobe ao céu, depois ele ressuscita e sobe, né, ao céu novamente, e ele vai então completar a sua obra no santuário celestial. Então o santuário terrestre era uma forma didática para as pessoas entenderem toda a questão, né, do sacrifício de Jesus, da sua função ali, do seu trabalho no santuário celestial, dentro do contexto do grande conflito. Lembrando que no final, o que Deus quer? Restaurar relacionamento. Restaurar o seu relacionamento com o povo que foi quebrado lá na criação. Né? Justamente o pecado, ele quebra essa relação de Deus com o seu povo, né? Do Criador com a sua criatura. E Deus ele quer então restaurar esse relacionamento. Esse é o objetivo de Deus. Né? O grande conflito ele está ali, ele está desenrolando com esse objetivo, né? Que no final Deus ele vai restaurar o seu relacionamento, né? Com a sua criatura, que foi quebrado, né? Foi criado um abismo entre Deus e a sua criatura com a entrada do pecado no mundo. E Deus ele sempre busca o seu povo com uma aliança porque ele quer restaurar esse relacionamento. E para fechar então, na lição de quinta-feira, nós temos Êxodo 31, então como nós falamos, né? Nessa semana estudamos Êxodo 24, 25, aí o verso 26, 27, 28, 29 e 30 vai abordar especificamente o santuário. A lição dessa semana, a lição do trimestre, ela não tem essa finalidade, né? Abordar detalhadamente a ideia do santuário ali, mas abordou a sua função. E no capítulo 31, então, para fechar essa semana, lembrando que Êxodo tem 40 capítulos, né? Então já estamos aí quase finalizando o livro de Êxodo. Né? Aqui no capítulo 31, verso 1 até o 5, nós temos um momento interessante onde diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavouras. Então Deus ele enche do Espírito, né, do seu Espírito, essa pessoa, esse homem, né, Bezalel, para então, né, que ele pudesse ali, né, ter as suas habilidades, né, potencializadas com o Espírito, né, a sua inteligência, para então trabalhar ali na construção do santuário. Perceba que Deus ele quer fazer isso conosco hoje. Né? Lembre que o povo de Israel estava ali com o objetivo, né, tudo que acontecia tinha o objetivo de influenciar as nações vizinhas, para que as nações vizinhas elas pudessem ver, pudessem enxergar, pudessem entender que era melhor estar sob o governo de Deus. Esse era o objetivo, né? Atrair as nações vizinhas para Deus. Né? Não era um povo para viver de forma exclusiva eternamente. Né? A ideia era que eles fossem um povo separado com uma missão. Nós falamos isso em 2, 3 lições anteriores. Né? Falamos do sacerdócio real, nação santa. É um povo separado com uma missão específica. Né? Essa era a ideia. Então, Deus, ele quer, né? Deus, ele queria ali preencher então essa pessoa com o Espírito para que ele pudesse então ter suas habilidades, potencialidades ali, habilidades potencializadas com o Espírito de Deus, para que pudesse então trabalhar na construção do santuário, local onde ele se manifestaria. Deus ele quer fazer isso conosco hoje, ele quer enviar o seu Espírito, ele quer nos preencher com o Espírito Santo para nos usar, né, potencializar nossas habilidades, nossos talentos natos, para se tornarem dons do Espírito, para que possam ser usados para pregar o Evangelho, para fazer com que as pessoas possam perceber que vale a pena estar sob o governo de Deus. Deus ele quer te usar hoje, né? Permita que ele te use, permita que ele te encha com o Espírito Santo. O que aconteceu com os apóstolos ali que estavam aguardando a promessa de Deus ali no momento do Pentecostes, depois que Jesus ele ascende ao céu?
E eles estavam então orando, aguardando a descida do Espírito Santo. E quando isso acontece, a igreja cresce, e cresce de forma exponencial, porque a função do Espírito Santo na nossa vida justamente é essa, né? Ele nos preenche com os seus dons para que a mensagem ela possa ser propagada. Deus ele quer te usar, permita que ele te use. Da mesma forma que ele usou Bezalel e encheu ele do Espírito de Deus, né? Ele quer nos encher também desse Espírito, para que possamos ser usados para propagarmos a mensagem do Evangelho, né? Propagarmos a mensagem das 3 mensagens angélicas, né? E mostrarmos para o mundo que em breve Jesus voltará. Permita então que Deus ele possa preenchê-lo também com o seu Espírito. Bem, a lição dessa semana foi basicamente essa, né? Que Deus ele possa te ajudar então, né, a compreender que Ele quer simplesmente transformar o seu coração, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer um relacionamento com você, Ele quer se relacionar com a sua criatura, mas nós precisamos buscá-lo também, né? Nós precisamos buscá-lo diariamente com a leitura da palavra, com oração, com testemunho, né? E permitindo a cada dia que Deus ele possa nos preencher com o teu Santo Espírito para que Ele possa nos usar então para propagarmos então a mensagem da breve volta de Jesus. Mais uma vez foi um grande prazer estar aqui com você, que Deus te abençoe e a gente se vê então na próxima semana na lição de número 11. Até lá!